Com o tempo, tudo se vai. Os anos de enganos, as ilusões perdidas e as perguntas sem respostas. Quando tudo se foi e exaustos nos encontramos na rede estreita do destino, esquecida toda a ciência, almas se roçando em carne viva, na urgência do instante, enfim, aprendemos a amar. A vida é um completo mistério, desde o momento em que nascemos até o momento em que morremos. Aprendemos a viver apenas vivendo, e mesmo assim, nunca teremos a dimensão total do mundo que nos envolve. Se proteja da chuva que nem chega, do olhar que nem veja, do amor que almeja, nem importa onde esteja, nada mais que você mesma. E o vento soprou, soprou com toda a força lá no alto da montanha, em cima da linda árvore, e fez chover sobre ela. Mas não chuva de gotas de água, não. Chuva de sementes, de árvores, de flores e amores. Passou o tempo, vem o sol, vem o verão, veio a chuva e floresceu a linda árvore. Não somente ela, mas tantas árvores, tantas flores. Ai, que ela floresceu! Flores tão lindas que nem ela mesma sabia que era capaz de florescer. Era uma vez uma menina maravilhosa, uma menina da boca carnuda, da pele escura e dos sonhos claros. Seu pai, sua mãe, regava um a um todos os sonhos que ali a menina tinha. Um dia, a menina, olhando os meninos do bairro brincar de pipa, foi pedindo para os seus familiares: eu posso brincar de pipa? Eles olharam e autorizaram. Chegando em meio ao bairro, a menina foi impedida de brincar de pipas. Você não pode brincar de pipas. Não posso? Como eu não posso brincar de pipas? O que será que estaria acontecendo? Por que eles não deixariam a menina brincar de pipa? Não deixaram porque ela era a menina. A menina voltou triste para sua casa, chorosa. Então, o seu pai amanheceu o dia, comprou as varetas, comprou os papéis e montou a pipa para a menina. Foi a maior pipa que aquela menina poderia visualizar. A pipa voava para um lado, a pipa voava para o outro. Que coisa mais linda, aquela pipa no céu. E assim a menina caminhava, acreditando em dias melhores, onde o amor por si, pelo outro e pela natureza seriam a sua força e a sua rotina. E assim a menina caminhava. Encontro. A dor que não encontra um abrigo fica sem canto. É andarilha na travessia da vida, faz da alma desconsolada. Percorre o caminho em prantos, desaguando no rio das lamentações. A correnteza é furiosa e veloz, tapa a visão das oportunidades deixadas para trás. Na superfície se mantém, mas é no fundo, nas profundezas, que guarda os seus íntimos segredos. Delinquentes enlouquecem a sanidade do interior. Apesar de frágil, conserva forte a raiz mais profunda da essência de ser, pois é lá que reside a morte. Não a morte morrida, mas a morte que abre caminho para a vida. Tocar na dor é morrer em pedaços, porém necessário para encontrar espaço em um aconchegante abraço, reconhecer e dar abrigo para um velho amigo chamado eu. Mesmo tímido, não é ingênuo, mas perspicaz para lançar a vista em um novo horizonte. Você fecha os olhos, sente o calor isso pelas veias, tenta canalizar,
mas tudo que consegue é apenas uma faísca tímida, que logo se apaga. Chuto uma pedra, frustrada. Não funciona, só sinto fogo quando eu estou furiosa. Mas aí perco o controle, não quero virar um monstro. Verônica se aproxima, voz suave e firme. O instinto é útil, senhorita, mas precisa ser domado. Você não está sozinha, precisa aceitar quem você é. Você tenta de novo, as chamas surgem, mas logo escapam, queimando a palma da mão. Chega por hoje. Força só vai te machucar. Amanhã tentaremos de novo. Você sente a raiva. As lágrimas começam a cair. Amanhã, e se eu não estiver pronta? Vocês não entendem. Eu consigo sentir a chama em mim. E eu só preciso me concentrar mais. O silêncio cai. Verônica se aproxima. Seu olhar firme e mais respeituoso. Você é mais forte do que você pensa, senhorita. Mas força sem controle é destruição. Não fuja da dor. Ela não é inimiga. É professora silenciosa que ensina no compasso das pausas. Sinta o peso das lágrimas que limpam os seus olhos, que escurece a cor do vazio e que guarda respostas do barulho. Cada despedida dói. Cada semente que nasce nesse novo ciclo. Algumas nascem mais frágeis e outras rompem o chão com a força. Hoje entendo, minhas cicatrizes são mapas que levam de volta para mim mesma. E no instante em que deixei de fugir, descobri que a dor não me quebrou, ela me moldou e me fez florescer. Hoje temos a convicção de que não queremos mais ser chamadas de guerreiras, pois por mais que possa parecer um elogio, ansiamos pela paz. Paz nas relações, paz no amor, paz no trabalho, paz no lar e paz nas ruas. Ir e vir livremente, sem medo de quem vai virar a próxima esquina. Sabemos que apesar de todos os enfrentamentos, o ser mulher também traz consigo uma grande satisfação. É um universo de peculiaridades que só quem o é pode saber. Aqueles encontros com as amigas, rindo de si mesmas, aquele baú de emoções dos guardados de fotos antigas, mimos e recordações que você compartilha só com as mais íntimas. Aquele abraço que faz com que você acredite que vai ficar tudo bem. Aquele projeto de escrever um livro juntas, falando de superação. As reuniões, as trocas, os cafés, as experiências. Aquela promoção no trabalho, o vestido novo, as metas alcançadas, o amor correspondido, a família em volta da mesa. O lado bom e gostoso de ser mulher que faz com que a nossa jornada diária de sobrevivência possa valer a pena. Nunca busque na matéria ou neste mundo uma solução que não virá ou encontrará. A única coisa que vai te preencher o teu vazio é a bondade e a compaixão. É daí que vai vir a sua força. Aprenda a servir ao próximo e nunca mais você vai encontrar a tristeza. Quem se dedica a enxugar a lágrima da outra ou do outro não tem tempo para chorar. Poemas. Poemas são letras e fonemas, pairando no universo dos sentimentos, que penetram as estranhas que os captam. Poemas, palavras bem colocadas na hora e local exatos, por mãos ágeis e mentes sensíveis, transcendem a carne e fazem brotar nos olhos a água como brota da terra. É impressionante como no início do casamento os casais tendem a ter um fôlego e uma disposição para tudo. Porém, vários fatores e sinais ignorados podem destruir o que um dia foi feito para durar para sempre. Na verdade, são muitos os impasses conjugais não resolvidos que transformam um casamento feliz em um casamento de faz de contas. Geralmente, inicia-se numa área sensível da vida a dois
e vai contaminando outras áreas e, consequentemente, bloqueiam a alegria, o desejo de estarem juntos, desfrutando do tão sonhado casamento. Você conhece alguém que vive um casamento de faz de conta? Eu aprendi que para amar de verdade as pessoas mais importantes da minha vida, eu precisava primeiro aprender a amar a mim mesma. Eu já tenho certeza de que eu posso enfrentar o que vier, porque já enfrentei muito e continuo de pé. Amanheceu. Meu corpo banhado de suor. A grama orvalhada, sinto a brisa. Sinto a fúria da menina que mama no meu peito. Ainda estou ferida. Passado e futuro dividida. Ela tem a mesma idade da minha avó falecida, as rugas da minha mãe, os dedos tortos de trabalho da minha tia, a mancha na nuca da minha prima, tem as costelas aparentes da minha irmã, as cicatrizes da minha sobrinha. Ela é tão parecida com a gente, tão diferente. Você é mau, seu ditador de trim. Seu. Mal? Ditador? Eu não nasci mal, eu nasci urgente. A vida é uma corrida contra o relógio. Não percebem? Cada segundo é uma etapa, cada minuto um objetivo. Não há tempo para cheirar bolo, para ver formiga andando. Há tarefas, há conquistas. Quem descansa, enferruja. Quem para, fica para trás. Eu sou a força que impulsiona o mundo, que faz tudo acontecer. Trem, mais rápido, vocês precisam aprender, crianças precisam ser mais... Come recreio. Foi nesse choque entre o que eu planejava e o que a vida me entregava que descobri uma verdade simples e amarga. Existem dores que não se administram, existem faltas que não se preenchem e existem dias em que tudo o que resta realmente é chorar. E pela primeira vez chorei, não como um sinal de fraqueza, mas como quem finalmente reconhece os limites do próprio corpo e da própria alma. Ela se aproximou de mansinho e eu a vi chegando nas folhas das árvores caindo. Ela se aproximou com cuidado e respeito e disse-me para contar-lhes um segredo. É um segredo profundo. Ele vem do tempo mais antigo do mundo. Araimã, a anciã, revela ao nosso coração a mais bela estação. Ensinar-nos a não temer o abandono. Araimã é a deusa do outono. Eu não ando mais sozinha. Parei de achar que tô morrendo. Não ganho nada me rendendo. Tenho poderes ocultos guardados dentro do peito. Não nasci pra morrer que nem covarde. Por isso eu fico acordada, firmando minha vela até mais tarde. Ainda não sei quantas explosões eu causarei aqui na terra, mas por trás dos meus olhos eu já venci cada guerra. Irei contar até 3, mesmo com a pele formigando por dentro, porque eu não aceito que me revirem do avesso. Não nasci para ter um futuro sangrento. Vim para deixar a realidade muito mais interessante, pois é aterrorizante dentro da cabeça. E não me esqueça, o meu destino é voar antes que o tempo desfaleça. Irei contar até 3, vou permitir que a cicatriz floresça. Irei contar até 3, até que a alegria resplandeça. Irei contar até 3, fé, luta e poesia contra esse mundo sujo. Irei contar até 3, até que se esgotem todos os meus números. Anjos das rosas, teu mensageiro sabe ordenar o teu sistema interior. A vida pode ser comparada com um mar. No mar da vida, você já pode ter experimentado maremotos, grandes ondas, buracos profundos existenciais, quase afogamentos ou até verdadeiros tsunamis. E no mar da vida não foi diferente. O que aconteceu? Que levou você para uma consciência dos mensageiros? Como você conheceu o mensageiro? Qual é a importância do mensageiro na sua vida? Neste texto, eu vou levar você numa viagem de encontro com alguém que estará com você para sempre. A vida é como a imensidão do mar. A cada onda, ela lhe traz o caminho da sensação e as virtudes para onde você precisa pular a próxima onda. A onda da vida nos faz crescer, pois é necessário ter força, equilíbrio e sensatez para mergulhar nas ondas que te levarão para o próximo mar de infinitas possibilidades. E quando nos colocamos a pensar na vida,
Muitas vezes somos convidados a estar em um lugar distante ou até mesmo vivenciar situações que, para chegar lá, neste mar, todos nós precisamos de um barco para assim chegar. Um dia vão falar de nossas batalhas, como se deles tivesse sido, sem ligar para nossas talhas, como se as tivessem vencido. Mas só nós as sabemos, só nós as curamos. O tamanho das feridas não escolhemos, estamos a conter os danos. Foram longas as nossas jornadas, de caminhos nem sempre claros. Eram noites frias e nubladas, o calor dos reais afetos eram raros. A dor causou estragos, escolhas ruins, erros e mágoas. Mar revolto, éramos náufragos, precisamos aprender com as águas. Foi preciso doer, foi preciso perder o sentido. Foi o preço de crescer, o recibo trago comigo. Por tudo, celebro cada vitória. A vida me ensinou assim, dar cor a cada mínima glória. Um novo capítulo para nós, enfim. Te espero para escrever a poesia do capítulo mais bonito, aquela que virá para a vida devolver. Felicidade de tamanho infinito. Mas não quero ficar nessa festa. Saio enquanto o salão é apenas um portal e vou para fora da casa. Ali está minha mãe na calçada, aguando as plantas. Atravesso a rua até a esquina, onde ficamos debaixo de uma pequena árvore, cujos galhos ainda alcançam nossos ombros. Tenho de me arquear um pouco para alcançar o tronco e ficar debaixo da copa. Vejo uma flor vermelha pendurada em um dos finos cordões da planta, que me lembra uma taça. Seu centro tem uma abertura que se aprofunda, ainda oca. Pergunto à minha mãe sobre as flores, e ela me conta com paciência sobre as metamorfoses. Enquanto a ouço, reparo em meus pés sobre o asfalto molhado. Meu corpo exposto, a roupa curta, o contato com os pedriscos e a lama. Minha barriga. Ponho a mão sobre ela, sinto ali um vazio, um volume inerte. Respiro fundo, por entender que, tal qual a flor vermelha oca, não haveria nada dentro. Fiquei mudo por alguns instantes e depois respondi. Eles estão naquele navio. O homem alto de barba branca e com uma bengala na mão disse, onde? Que navio? Eu disse, aquele, apontando para o mar. Mas o navio já havia partido. Eu comecei a gritar, mas era impossível alguém me ouvir. Aquela multidão, o barulho das conversas e gritaria dos passageiros misturado com a sirene do navio, era uma confusão enorme. Eu não sabia que o navio ia partir tão depressa. Minhas pernas tremiam. Estava apavorado, então comecei a chorar. Mas o homem de barba branca me segurou pela mão e me levou com ele. Uma alma buscando significado. Me perco no que é normalizado. Tenho 1000 caminhos que me são me apresentados, mas em nenhum me vejo encaixado. Deus, só existe um ao qual estou predestinado, taxado de louco por aqueles que são pouco, tudo por não me enquadrar. Sou a ovelha negra que eles querem enjaular. Nos meus versos continuo a me perder. Eles não podem, não conseguem e nunca vão entender. Por isso tento ser normal, mas continuo escrevendo, Senhor, não sou igual. Entre emoções e vontades que me tornam diferentes, oposto à formação, a ela indiferente. Um ser insurgente, totalmente irreverente. Em um lugar, nada indulgente. E assim sigo a linha, não a deles, a minha. Não, definitivamente não sou igual. E na minha diferença encontro o meu final. Passamos a vida inteira com os olhos fixos lá longe. Estamos hipnotizados pelo alvo, o futuro que queremos, a resposta que esperamos, o lugar onde a flecha tem que acertar. E porque só olhamos para lá, vivemos ansiosos. Nossos gestos são apressados, nós atiramos nossos projetos, nossas palavras e nossos afetos no mundo, torcendo para que eles grudem em algum lugar. Estamos tão focados no resultado que nos tornamos estranhos ao processo. Mas existe um outro caminho,
um caminho que o arqueiro nos ensina em silêncio. Observe-o, o segredo dele não está na mira, mas na pausa. Antes de qualquer movimento, ele para. Ele não está pensando na última flecha que errou, nem na glória da próxima que acertará. Ele está, por um instante, apenas ali. Ele sente os pés no chão. Isso não é um detalhe poético, é a sua âncora. É o seu corpo dizendo à sua mente: nós estamos aqui agora. Ele sente o ar que entra e sai. E com isso, ele não está apenas respirando. Ele está se tornando o mestre do próprio ritmo, recusando-se a ser arrastado pela pressa do mundo. Então, ele se posiciona, e aqui está o segredo do seu alinhamento. O arqueiro não vira o corpo. O seu tronco, o seu centro, permanece firme, voltado para a jornada. Ele apenas vira o rosto para o alvo e o corpo se alinha a partir dessa estabilidade. É nesse momento que ele ergue o arco, seus braços ficam alinhados e algo muda. O arco não é uma ferramenta para forçar o mundo. O arco e a flecha se tornam a extensão de quem ele é. É crucial que os casais mantenham um diálogo honesto sobre suas expectativas e desejos. A comunicação é a chave para evitar mal-entendidos. Cada um deve estar disposto a ouvir e considerar os sentimentos e limites do outro, respeitando necessidades, desejos, especialmente em áreas delicadas. Eu entendi que tudo o que vivi faz parte do meu propósito de vida. Então, da minha dor renasceu asas. Cada lágrima regou em mim coragem de reconstruir ruínas e firmar novos alicerces. Entendi que a dor não é o fim, mas é o solo fértil onde Deus ergue novos começos. Em Isaías 58:12, declara que nós seremos reparadores de brecha e restauradores de veredas. Compreendi que cuidar do outro é um ato de amor, mas que esse amor é completo quando também nos permitimos cuidar de nós. Hoje compreendo que a busca de toda mulher não é por perfeição, mas por inteireza. É o reencontro com a força que sempre esteve nela, mesmo quando ela esqueceu. É permitir-se renascer, ainda que seja das cinzas. E foi assim que, entre lágrimas e recomeços, que eu me reencontrei. Em uma sala de aula, repleta de barulho, a professora nota que Miguel, sentado sozinho em um canto, não obedece aos comandos e às demandas da sala. Ele se encanta com o seu sorriso, com suas demonstrações de carinho e por ele ser um menino muito bonzinho. Ela sabe que ele é autista, mas não faz ideia de como irá alfabetizar essa criança não verbal. Chega a pensar até que ele não precisa desse apoio, afinal, ele fala inglês, todas as letras do alfabeto e os numerais, além de saber todas as cores e formas geométricas. Miguel está na primeira série do Ensino Fundamental 1. A professora é atenciosa e, por vezes, até faz a lição do aluno, muito carinhosa, está sempre com um sorriso no rosto esperando por ele. A devolutiva à família de Miguel, no final de sua jornada escolar diária, é sempre a mesma. Foi tudo bem. Ele é um lindo e um fofo. Todas as crianças gostam dele. A família fica feliz em ouvir isso. Afinal, no fundo, eram o que queriam ouvir. Seus familiares observam que, ao chegar na escola, Miguel é recebido por outras crianças e alguém logo segurava sua mochila e outro a sua lancheira. Nas brincadeiras do final do dia, sempre deixavam que ele ganhasse, mesmo compreendendo que talvez nem o próprio Miguel estivesse entendendo o sentido de tudo aquilo. Quantas mulheres você conhece que, apesar de sorrir, carregam dentro de si um peso quase insuportável? Mulheres que, em silêncio, vivem a dor de ser lembradas apenas como a esposa de alguém e não por quem realmente é. Mullah Nasruddin trabalhava como maquinista dirigindo uma balsa. Um dia, um sábio estava atravessando para outra margem. Exatamente na metade do caminho, perguntou a Nasruddin:
você chegou a frequentar a escola para aprender alguma coisa, Nasrudil? E ele respondeu: sou ignorante, não sei nada, nunca estive na escola. O sábio disse: então, metade da sua vida foi praticamente desperdiçada. Pois o que é um homem sem instrução? Nasrudin não disse nada. Veio então a tempestade e a balsa começou a afundar. Ele disse: ó grande Pândita, você aprendeu a nadar? O homem disse: não, nunca, eu não sei nadar. O mulá disse: então toda a sua vida foi perdida, pois eu aprendi a nadar e já estou indo. A maternidade me moldou. A fé me sustentou. O autoconhecimento me transformou. Tenho cicatrizes, sim, mas também muita luz. Sou herança do passado, mas sou, sobretudo, semente do futuro. Minha fé não me livrou da dor, mas me sustentou o tempo todo. Parca as minhas verdades, doa quem doer, alegre a quem gostar. Sou apenas um ser humano excitado. Animal, hormonal, feito de carne e desejo, correndo atrás das luzes que vejo e fugindo da dor. Capitão do meu barco, que mesmo furado me leva, leva e traz a diversos cais. Não me falta vento às velas. Da liberdade, nascente de verdade, os valores brotam como água, ganham força a cada queda como um rio e desaguam na humanidade, tornando-se mar. No meu mundo existem mares e eu nasci para velejar. Eu tenho para mim que o amor é feito de uma nascente. Brota dos lugares mais misteriosos que se possa existir. Ele começa escondido, pequeno, singelo. Às vezes é como uma goteira, mas suficiente para cessar a sede. Depois ele forma um córrego, daqueles que se molha a ponta dos pés, mas que também já é suficiente para se refrescar do calor e brincar em um dia de sol. Muitas vezes ele se forma um rio calmo, às vezes raso e às vezes profundo. E é então que ele se torna a imensidão que é o mar. Imponente, grandioso, lindo e por vezes perigoso. A tela é sua, os pincéis estão em suas mãos. Busque sua essência e potencialize sua melhor frequência. Nestes traços, reveja paradigmas e eleve a autoestima, facilitando a sua realidade emocional. A maternidade atípica é uma jornada de resistência, amor e esperança. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento, de aprender a amar de uma forma profunda e de construir uma sociedade mais compreensiva e acolhedora para todas as famílias que vivenciam essa realidade. Sim, temos muitos poderes, mas os fortes também erram. Precisamos controlar a euforia diante dessa força que possuímos. Muitos grandes homens perdem a leveza da vida simples por excederem no uso do seu poder. No final dos ventos há sempre um suspiro, um estalado beijo jogado para fora do carro, um sorriso torto, frações de lembranças, piscar de olhos, bicos, assovios, palmas e gritos, lágrimas e desejos. O vento percorre todos e carrega consigo um fragmento de cada um. Quando o encontramos ou quando ele nos encontra, rodopia, abraça, envolve e solta-se. Às vezes acaricia, às vezes bate, ausenta-se para depois voltar com força. Bom, meu nome é Cláudia Oliveira, estou começando na escrita. Sou Maria Mortati, poeta, escritora e professora titular na Universidade Estadual Paulista, campus de Marília. Meu nome é Julie Prado, eu tenho 35 anos, sou esposa, sou mãe de 3 meninas, sou escritora do livro A Dimensão Eterna e também sou bancária. Meu nome é Gisele Lauretti, eu estou morando na cidade tem aproximadamente 5 anos. Aqui é a cidade dos meus avós e dos meus pais.
Eu nasci e morava em São Paulo. Sou Liliane, mamãe da Laura, mamãe do Matheus, formada em serviço social, especialista na saúde da família e artista também. Sou contadora de histórias, faço parte da Cia Cirandando, o teatro sensorial para bebês, crianças e família. E estou aqui fazendo parte desse movimento muito lindo de mulheres escritoras. Escrevo conto, alguns textos reflexivos sobre a vida e também poemas para as pessoas mais especiais da minha vida, Laura e Matheus. Meu nome é Joyce, sou escritora, pedagoga e atualmente sou doutoranda em educação pela Unesp de Marília. Eu sou Heloísa Nayara de Almeida Porto, sou psicóloga, sou mãe, esposa, escritora, professora universitária, amante da natureza. Meu nome é Aline, tenho 42 anos, sou casada, tenho 2 filhos já adultos e sou uma psicanalista em formação e apaixonada pela literatura. Eu sou a Pandora Macedo, eu sou formada em técnica em enfermagem e eu sou daqui de Marília, nasci em Marília. E eu sempre gostei de escrever. Como eu tenho um pouco de dificuldade de me expressar, aí eu vi na escrita uma forma mais legal que eu podia fazer. E também, como deu certo, eu faço isso até hoje. Olá, eu sou Ana Thanos, eu sou enfermeira, obstetra e neonatal. Trabalhei 15 anos na área da saúde, na área da educação, com a pedagogia. E há 5 anos eu fiz uma transição de carreira para as práticas integrativas. Criei a revista Mães e Filhos e o portal Mães e Filhos. E nessa trajetória de escrita, escrevi 3 livros como escritora e coordenadora. Oi, eu sou a Ruth, eu tenho 12 anos. Quando eu escrevi meu livro eu tinha 11. Eu sou Adriana Tognoli. Eu sou advogada de formação e sou também pedagoga. Tenho bastante orgulho da minha formação humanista, né, que me levou para as escritas. Meu nome é Camila, eu sou natural de Presidente Pitácio, aqui do interior do estado de São Paulo mesmo. Eu moro em Marília, vai fazer 3 anos, mais ou menos. Eu regressei aqui à cidade para fazer o meu mestrado, né, a minha formação em pedagogia pela Unesp de Presidente Prudente, e agora eu estou no doutorado em educação. E aí eu sempre brinco, né, porque agora que eu tô na linha de história, é uma possibilidade de criar narrativas de uma outra maneira, né, que não é nesse sentido literário, que é no sentido literal das coisas, né, mas que me possibilita criar e brincar um pouco, né, com as expressividades do texto. Oi, eu sou a Camila Jacardi, eu sou empreendedora, eu sou escritora, eu sou mãe, eu sou avó desse mundo e eu também sou avó e mãe da eternidade. Meu nome é Julinha. Eu sou pedagoga, professora da rede municipal há mais de 20 anos. Eu sou mãe também, sou avó e sou uma aprendiz da vida. Sou Ana Lúcia Castro Zaros, sou advogada, mediadora de conflitos de casamento há mais de 15 anos, escritora e desenvolvo essa habilidade de ajudar casais a transformar um casamento de aparências em um casamento de verdade. Eu sou Aline Ferreira, sou casada há 30 anos, sou mãe de 3 meninas, sou avó e sou cabeleireira, sou bailarina, design de interiores e tenho alguns projetos também, né, de dançar na casa de idosos. E agora, como escritora recente, né, só uma faísquinha. Meu nome é Aline, eu sou pedagoga de formação, aqui pela Unesp de Marília. Estou trabalhando com crianças há 22 anos, como professora, alfabetizadora. Eu sou Gabriela Gasque, sou de Assis, moro em Marília há mais ou menos 4 anos. Aqui eu vim por um CLT, mas aqui eu me redescobri e conheci, na verdade, inteligência emocional, todo esse envolvimento de autoconhecimento
foi o que me trouxe até aqui como escritora. Eu sou a Dani Bellini, tenho 34 anos. Eu sou filha da Rosângela Bellini, uma das autoras do livro, que está trazendo A Busca de Toda Mulher. Sou mãe da Carla e da Júlia, sou bancária, sou cantora de eventos, casamentos. O meu nome é Bárbara Duarte, eu sou escritora, já vão fazer 5 anos que eu sou publicada. Eu sou Angélica Masson, sou advogada, especialista em direitos autistas, em direito PCD, sou mãe atípica e sou escritora. Olá, eu sou a Pamela Formigon, eu tenho 26 anos de idade, sou psicóloga e escritora. Meu nome é Marília Siqueira Gratão, eu sou formada em filosofia e pedagogia e nessa primeira formação eu estudei Nietzsche, depois fui para o mestrado e a tese era A Vida como uma Obra de Arte em Nietzsche. E sempre gostei muito de ler, de pensar, refletir, escrever. Oi, meu nome é Ana Cristina Capri, tenho 26 anos e desde os meus 11 anos eu venho me desenvolvendo como artista independente, escritora, poeta, slammer, artista visual aqui em Marília SP. E eu sempre costumo dizer que meu primeiro brinquedo foi papel, caneta e arte, e isso moldou a minha personalidade e minha forma de escrever também. Eu tenho um tipo de escrita livre, então eu escrevo sobre mulheridades, autoconhecimento, filosofia, fofocas poéticas, muito drama. Mas é um tipo de escrita que realmente me fortalece, me salva nos melhores e nos piores momentos e me ajuda a me apropriar mais da minha história. E é o que eu busco mesmo, é que através das minhas palavras outras pessoas também consigam se fortalecer e se inspirar para escrever também, para extravasar os sentimentos. Eu sou a Rosângela Rapanello. Eu sou moradora aqui de Marília, sempre morei aqui, né? Eu sou professora de formação, trabalhei muito tempo com gestão empresarial nas empresas aqui também, nas fábricas de doce aqui da cidade. Porém, eu sempre fui também para a área acadêmica. Então, eu gosto muito dessa parte, né, da literatura e também da parte... Quando eu fiz a minha transição de carreira, aí eu fui para a área da terapia. Então, eu sou terapeuta sistêmica familiar, principalmente na área das integrações, né? Ajudar as pessoas no corpo, alma e mente. Meu nome é Thalita, eu sou marilhense e sou mãe da Maria Luísa e sou pedagoga. Meu nome é Rafaela Pupim, eu sou escritora, artista visual, ilustradora, não necessariamente nessa ordem. Eu trabalho com livros ilustrados e também escrevo contos, mas sempre pensando na ilustração. Eu sou a Franciele Bueno Araújo, eu sou advogada, atuante aqui em Marília. Há 10 anos, atuo com direito das mulheres, direito de família, direito criminal. Eu sou a Ariane Medeiros, eu tenho 32 anos. E eu sou uma esposa apaixonada há 15 anos pela mesma pessoa. E uma mãe que ama qualquer oportunidade de estar com os meus filhos. Eu também faço hoje como labor. Eu produzo conteúdo para as redes sociais. E eu também sou fotógrafa. E eu amo a arte, eu sou apaixonada pela arte. Eu sou a Zilda. Sou massoterapeuta pós-graduada e tenho a paixão na minha vida de escritas. Tenho 5 livros escritos e sou compositora também de música gospel evangélica. Meu nome é Melissa, tenho 21 anos e faço gestão comercial. Olá, eu sou a Larissa Costa, sou esposa do Sidney, mãe do Juan e da Alana. Atuo como neuropsicanalista e sou apaixonada pela filosofia, pelo estudo da mente e faço isso com muito amor, com muito propósito para poder auxiliar as pessoas que querem estudar, que querem se compreender melhor. Meu nome é Tamires Aleluia, eu sou formada em psicologia desde 2012 pela Unimar, sou cristã. E eu falo sobre assuntos relacionados a casamento. Eu sou também fundadora da Mundo Hope,
E nós temos eventos durante o ano para casais, onde a gente aborda os temas que a gente traz nos livros também. E temos encontros com algumas empresárias, mulheres, que também querem ter um grupo onde elas possam se apoiar e não só falar da Bíblia, mas também falar de negócios e casamento. Meu nome é Esther, eu sou fisioterapeuta, especialista em gerontologia. Hoje eu sou sócia do Instituto do Cérebro e Reabilitação, fundadora do Instituto Longevidade. Eu atuo na área de envelhecimento, então trabalho com envelhecimento ativo e saudável. Sou idealizadora da Virada da Longevidade, um movimento que começou aqui em Marília o ano passado. Hoje foi instituído como lei aqui em Marília, porque eu acredito no envelhecer de forma digna e autônoma. E o meu propósito de vida é esse, a longevidade, o envelhecimento e cuidar de pessoas. Eu sou a Cláudia, nutricionista, sou nutricionista funcional. Eu sou a Tatiana, mas eu sou também a doutora Tati. A Tati para as pessoas mais próximas. Eu sou uma mulher delicada, determinada, meiga. Sou uma tia típica, apaixonada pelo meu sobrinho, que é o meu filho do coração. A razão pelo qual eu me tornei a doutora Tati. Médica, pediatra, capacitada em autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. E foi através desse grande amor que eu cheguei na produção dessa obra, o Simplificando o Autismo 2.0, onde eu sou coautora, falando e explicando um pouco mais sobre o autismo na escola. Meu nome é Simone Maziero, eu sou mãe do Lucas, esposa do Alex, sou empresária, mas eu sou formada na área da educação, ciências biológicas e pós-graduada na área da educação também. Eu sou Simone Primo, fisioterapeuta, especialista em linguagem corporal, contadora de histórias e mentora de comunicação autêntica. Mãe de 3, casada, baiana, morando em Marília desde 2010. Eu sou Priscila Fusinaga Pestana, tenho 34 anos, fiz Direito, sou pós-graduada em Neuropsicanálise, mãe, esposa e agora autora do livro A Busca de Toda Mulher, que é um livro de desenvolvimento pessoal. Meu nome é Selmi Menezes. Eu sou nascida em Vitória, no Espírito Santo, mas eu me criei no interior de São Paulo, em várias cidadezinhas. Meu nome é Luana Januário, sou escritora, sou formada em comunicação social, publicidade e propaganda, pela Universidade de Marília. Porém, eu trabalho na área da saúde há 18 anos. Eu sou a doutora Samara Sapes, psicoterapeuta cognitivista e artista visual. Eu trabalho com arte-terapia como minha ferramenta de trabalho. Eu sou a Daiane Catiúcia, sou escritora, educadora, produtora cultural e idealizadora do projeto Prematurinho. Olá, meu nome é Edilene Nassar, eu sou psicóloga há mais de 20 anos e eu sou escritora também. Olá, eu sou a Nájila, eu sou psicóloga, moro em Marília há alguns anos. Sou uma pessoa no espectro autista, sou casada com uma mulher, trabalho em Marília já tem há 6 anos, né? Antes eu era publicitária, me formei como psicóloga e hoje eu trabalho na clínica com crianças, adolescentes e adultos autistas, buscando qualidade de vida e autonomia. Apesar de sempre ter vontade, nunca tive ninguém que me apoiasse, nem uma grande expectativa em escrever. Sempre tive um tio que escrevia música, ele compôs, tinha muito hábito de escrever e guardar os cadernos dentro do guarda-roupa como se fosse algo feio. E eu cresci vendo meu tio escrever, só que o meu tio morreu e ficar nos cadernos. Eu cheguei para mim mesma e decidi que se eu não começasse a escrever agora, e tentar mostrar um pouco do que eu sempre quis, eu vou ficar igual ele. Um dia eu vou morrer e ninguém vai nem saber que eu escrevi. Então, a partir daquele dia, eu comecei a falar para minha família que eu tinha essa vontade. E aí foi quando eu comecei a escrever de verdade. A escrita me acompanha desde muito cedo. Primeiro, posso dizer que me tornei leitora. E lendo
aquilo que eu admirava, os poetas, os escritores que eu admirava, isso despertou em mim o desejo de também escrever. Desde sempre, a escrita fez parte da minha vida. Desde criança eu amava escrever, produzir redações, fazia concursos de redação. Então a escrita sempre fez parte de mim. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de colocá-la no papel, publicar um livro. Mas a escrita é um hobby, é onde eu coloco as minhas emoções, os meus sentimentos, é o meu tempo de descanso. A escrita faz parte de mim e sou eu. Sempre gostei de escrever, mas a maternidade que me aflorou, de estar sempre, na verdade é um vício, um hobby, e eu adoro escrever do cotidiano diário, poesia com rima. A escrita ela veio através da minha formação profissional, né, na faculdade, uma forma importante de conteúdo de formar enquanto profissional. E ao longo da minha vida vem fazendo parte da minha formação enquanto pessoa e enquanto mulher, né? Foi através da escrita, do letramento racial que eu me identifico uma mulher preta. Foi através da escrita que eu me formei enquanto artista. E hoje, em especial, principalmente depois da maternidade, é através da escrita, da leitura, que eu me formo enquanto mãe, enquanto cidadã e também no mergulho do autoconhecimento, porque o que a maternidade trouxe foi esse rebuliço de quem eu sou, para quem eu sirvo, para mim, para a sociedade, para a minha família, e a literatura tem sido, sim, um respaldo importante dessa formação e reflexão. Eu comecei a escrever com 10 anos de idade, então já tem um bom tempo. E meus pais sempre foram leitores, na casa dos meus avós maternos sempre tive acesso aos livros. E quando eu tinha 10 anos, após eu ganhar um concurso literário, eu me vi que eu precisava contar histórias. Não somente ler, mas eu queria também escrever. E a partir disso, eu comecei a rascunhar, participar também de alguns concursos literários e desenvolver cada vez mais a minha escrita. Atualmente, além da escrita, também eu pesquiso sobre literatura infantil. Então, eu digo que eu respiro literatura. A literatura sempre faz parte do meu cotidiano, seja na leitura, seja na pesquisa, seja na escrita. Não me vejo sem literatura. A escrita, ela vem como uma forma de resistência, sobrevivência e liberdade. Quando a gente fala sobre ser mulher e uma mulher negra na sociedade, a educação ela me deu lugar de fala. E a escrita ela vem reforçar todo esse trabalho e toda essa dedicação. Ter a oportunidade de escrever é ter a oportunidade de reescrever a nossa história. E deixar um legado, né? Para que outras meninas possam sonhar, para que outras meninas também possam escrever a sua história. Então a escrita ela é formidável e diria que ela é algo que salva vidas. O meu reencontro com a literatura foi a partir de 2023, quando eu recebi um diagnóstico de câncer de mama e eu tive o reencontro com a literatura. Eu digo reencontro porque é algo que estava adormecido dentro de mim e apenas despertou. E aí, nesse processo do tratamento, muito difícil, muito doloroso, mas foi através da escrita que eu resolvi passar o meu coração para o papel. Desde quando era criança, eu e minha irmã, a gente gostava de criar personagens, fazer historinha, aí a gente até fazia os livrinhos deles, como se fossem pessoinhas reais. No ensino médio que eu tive aula de literatura e a gente tinha a escrita livre, foi um momento assim que eu achei bacana, falei, eu quero seguir por aí. E como eu sou meio tímida, aí eu fui escrevendo, aí eu escrevo poesia, conto. Agora eu estou escrevendo um livro. A escrita, ela faz parte da minha vida desde que eu me lembro de pequena. Eu sempre fui uma criança que gostava de escrever em diário, papel de carta. Sabe aquela época que a gente mandava papel de carta para aquele amigo distante?
Então, eu sou dessa época. E eu sempre me peguei escrevendo, lendo. Eu amo ler e escrever, mas a escrita me pegou mais forte após a maternidade. Há 11 anos atrás, quando nasceu a Isabela, que eu comecei a escrever um pouco da minha vivência de maternidade, de mãe, falar sobre amamentação. E quando veio a Helena, que faz 6 anos, eu comecei a escrever sobre aromaterapia. E nisso eu consegui entender o quanto eu impactava positivamente o mundo ao meu redor. E aí, pensando em tudo isso, juntamos mulheres, trazendo histórias de vivência com a trilogia da Busca de Toda Mulher. E eu pude perceber o quanto essas mulheres são fortes. Elas só precisavam de uma base, de um apoio da escrita. E eu tenho orgulho de ter sido esse pilar para elas. Quando eu era pequena, toda vez que eu ia na padaria, eu sempre implorava pra minha mãe pra ela comprar sonho. Daí a professora mandou a gente pensar, assim, nas palavras que a gente usar. Eu pensei, o sonho do senhor sonho. E daí eu quis brincar, assim, com as palavras misturadas, deixar meio confuso, assim, engraçada. Bom, o momento que eu percebi que a escrita faz parte da minha vida e faz parte de quem eu sou, começou quando criança. Porque eu sou filha de uma professora de literatura. Então, desde cedo, eu me acostumei, me habituei com livros, me habituei com literatura, com poesia, muitas crônicas, né? Mamãe lia para mim também e a gente debatia, a gente trocava ideias e eu fui aprendendo a interpretar tudo que eu lia com a minha mãe. Então, a escrita ela faz parte de mim desde a tenra infância. Eu tinha uma ânsia, quando eu era criança, muito grande de ir para a escola, porque para mim era muito importante saber ler. Só que na minha família isso não era muito importante, né? E a minha família era muito feminina, e o sonho da minha avó era aprender a ler as revistas que vinham de Aparecida, só que ela nunca conseguiu, porque ela tinha muita essa dificuldade. Ela vem de uma cidade muito pequena, né? E ela não teve essa oportunidade. A minha mãe conseguiu ter esse acesso, só que ela também não tinha tempo, porque ela precisava trabalhar e ela não conseguia, me ajudar nisso. E aí eu tinha essa urgência de fazer com que ela me colocasse na escola, porque para mim eu queria muito aprender a escrever, né? E a ler. E eu acho que a minha primeira experiência de escrita foi quando eu estava no pré ainda, que eu tinha que fazer um exercício, eu acabei fazendo um poeminha, porque eu estava meio triste no dia e eu acabei escrevendo sobre isso. E eu lembro que foi uma experiência interessante, porque a diretora veio conversar comigo, né, pensando que eu tinha, de repente, visto aquilo em algum lugar. Só que na época eu estava aprendendo a ler ainda, então não tinha nem lido alguma outra coisa, foi só uma coisa que eu me expressei mesmo. Só que para mim também, eu não sei se eu me defino até hoje como escritora, eu acho que eu estou naquela categoria de pessoa que escreve, e aí você fala assim, é escritora, não sei dizer, eu escrevo. Mas para mim isso é difícil, assim. A escrita ela começou a fazer parte da minha vida como uma autoajuda, como um motivo para mim viver realmente. Que eu estava no meu limite da minha dor, do luto, e eu necessitava falar para tirar o peso que estava dentro do meu peito, dentro do meu coração. Como eu não conseguia externar para fora, que eu não tinha acolhimento, apoio, de grupos, de nada, então eu pensei, eu vou começar a escrever com uma autoajuda mesmo. Para quem tem o dom, a escrita, ela faz parte, é como se você estivesse se expressando usando as letras, usando as palavras. Aí você expressa o que você sente, seu amor, sua saudade, sua revolta, o que você gostaria que fosse, o que não é, através das palavras. Isso não sei determinar o momento exato que aconteceu, mas para mim, hoje eu vejo que sempre fez parte da minha vida. Ok, a escrita é a nossa vida, né? Nada mais é do que a prova, né? A documentação de várias fases das nossas vidas, comportamentos, perdas, crises. E nós vivemos num mundo assim, né? Compartilhar momentos, compartilhar conceitos, ideias, isso faz parte do ser humano. Nós precisamos nos encorajar
para fazer parte da vida das pessoas com transformação. A escrita, desde pequena, sempre gostei de estar relatando os fatos de infância e foi aflorando. E, como eu falei, é uma faísquinha que pode ser uma labareda, né? Se tornar. E eu participei, né, de uma coletânea, onde publiquei a minha história real, inspiradora, de vivências, para deixar um legado para as pessoas, fortalecer, inspirar. A escrita, a leitura, ela sempre esteve presente na minha vida desde pequena. Se eu tivesse que relatar as lembranças assim que eu tenho, indo na biblioteca da escola, às vezes uma prima que ganhava um livro, eu ficava com vontade de ler o livro da pessoa. Alguns professores em especial que fizeram algum trabalho diferente com a leitura, então isso sempre me atraiu. E eu sempre gostei de trabalhar e estimular muito isso com os meus alunos, pela ampliação do vocabulário, pelo repertório, pela ludicidade que a literatura traz para as crianças e por essa aproximação, né, com os personagens, desenvolver a criatividade, a habilidade com a escrita, principalmente, o hábito leitor. Mas, propriamente escrever um livro e registrar, eu tive a vontade de quando o meu filho, muito pequeno, começou a pensar, a dizer uma historinha da cabecinha dele. Ele ainda não tinha a escrita convencional, ele ainda era muito pequeno, mas já mostrava ali a capacidade de, quando a criança é estimulada, que ela já pode criar, imaginar. E aí eu decidi, fiz alguns ajustes e organizei a historinha dele, e aí começou a minha vontade de fazer mais. Então, das necessidades que eu vou percebendo das crianças, um assunto que eles gostam, como no caso da capivara, que estava na moda, eu resolvi criar e até levar uma reflexão, porque eu gosto disso, mas eu gosto por quê? Né? Vamos entender o que tem por trás disso. E aí é o poder da literatura também, de levar muitas informações através das histórias. Para mim, a literatura começou a fazer parte de mim já na minha infância, já com as primeiras leituras. Já nas primeiras leituras eu identifiquei um mundo totalmente diferente, um mundo do qual eu me senti parte, né? Eu acho que quando a gente começa a escrever, a gente é levado para um lugar no qual nós construímos, e por ser uma construção nossa e somente nossa, é uma construção que permite que a gente faça parte daqui. Bem, então eu acho que de que forma a literatura ela faz parte de mim e da minha vida? Eu acho que ela dá sentido à minha caminhada, assim, como um ser humano, como uma mulher. Eu, através da minha literatura, eu falo coisas que eu não falaria em voz alta para um amigo, para alguém próximo. Não porque são coisas pessoais, mas porque está numa outra esfera, está na esfera da imaginação, na esfera da criação e da revolta também, da raiva, do ódio, da transgressão. Então, para mim, a minha literatura é uma forma de transgredir, de se revoltar e de ter voz. A literatura faz parte da minha vida desde que eu me dou por gente, né? Primeiro como leitora e por muito tempo só como leitora, né? Eu sempre achei que eu não era capaz de escrever. Eu gosto tanto, tanto de ler, gosto tanto das obras, que para mim sempre foi um lugar inatingível. Para mim, isso mudou um pouco na época da pandemia, em que, por vários motivos, eu me inscrevi num grupo de escrita, e ali virou uma chavinha. Estar nesse grupo de escrita, que era formado só por mulheres, me fez perceber que eu podia ao menos tentar.
E que para eu conseguir algo, eu primeiro precisava me permitir errar, me permitir ser ruim para poder alcançar algo melhor. E no final das contas eu descobri que escrever, na verdade, não é sobre escrever coisas boas ou coisas ruins. Escrever vem de uma necessidade de transformação interna. A partir do momento que a gente coloca aquilo no papel, a gente se transforma. Então, não é sobre o resultado, é sobre o processo. A escrita, ela faz parte da minha vida desde sempre. Já com 8 anos de idade, eu era daquelas que ganhava diário dos pais para escrever sobre o dia, sobre o que sentia. Só que eu tive consciência só em janeiro, quando eu lancei meu primeiro livro, porque demorou para eu entender que para eu elaborar minhas emoções, precisava da escrita, sabe? Então, eu acho que a consciência veio nesse ano de 2026, mas a escrita tá comigo desde 8 anos de idade. Depois que minha filha nasceu, eu deixei de estar nesse lugar do ensino de filosofia e fui para a pedagogia. E é uma pedagogia muito linda, muito artística, que é a pedagogia Waldorf. E lá nós escrevemos poemas diariamente. Escrevemos poemas para as crianças. Cada uma ganha um poema de acordo com aquilo que elas estão passando interiormente e aquilo que elas irão aprender também no ano seguinte. Então, no final do ano, nós criamos um poema para cada um e eles recitam diariamente no dia em que cada um nasceu. Então, se eu nasci na segunda-feira é o meu dia de recitar a poesia que ganhei da professora, né? Então, a nossa pedagogia é recheada de poesia, né? De escrita. Eu acho que desde criança eu sabia que eu vim para fazer arte, vim para escrever, então eu sempre escrevi, sempre foi algo que eu fazia diariamente, inventando histórias na minha cabeça e de repente escrevendo elas no papel. Então isso vem me salvando nos piores e nos melhores momentos, vem me dando força para realmente viver a vida, sabe? Olhar por outras perspectivas além da minha própria realidade e poder realmente me fortalecer, sabe? A minha primeira escrita de livro foi através de uma... Bom, a gente não fala coincidência, fala uma providência divina. Porque foi quando eu conheci uma senhora, a gente estava num trabalho voluntário e eu me deparei com os escritos dela, onde ela escreve muitos poemas. E aí eu pedi autorização para ela para que eu pudesse transformar aquilo em livro. E aí foi onde que eu escrevi o livro da Dona Yolanda, né? Nas mãos do Divinoleiro. Então ali foi meu primeiro livro, a primeira busca de transformar escritas em livro. E foi através desse compartilhar. E aí depois eu estava já no momento de participar de grupos, principalmente naquele momento que estava todo mundo no online, né? Daquele evento, né? do mundo. E aí foi onde que veio a escrita minha, né? De estar colocando isso num capítulo juntamente com outros profissionais do autoconhecimento, da autoajuda. E aí foi onde a gente transformou vários momentos ali de dores e aí transformou isso em escrita para poder mostrar para as pessoas que elas não estão sozinhas, né? E que isso daí realmente se transforma. Eu escrevo desde a infância. Só que eu demorei muito tempo para me sentir escritora. E a poesia, para mim, ela vem como uma catarse. Dentro das minhas vivências, tanto com as crianças, né, no meu trabalho com as crianças, quanto para a minha vida pessoal. Então, a escrita para mim, ela é liberdade. Ela faz parte de quem eu sou. Meus amigos me identificam sempre pela escrita, desde pequena. Inclusive, eu escrevia os textos das minhas amigas quando elas não queriam escrever os textos na escola. Então, assim, eu tenho amigas de mais de 30 anos e todas elas reconhecem em mim esse potencial, mas eu mesma demorei muito tempo para me reconhecer. Eu sempre gostei de escrever e acho que a primeira vez que dá para dizer que eu publiquei foi quando eu era criança ainda.
que eu participava de concursos literários na minha cidade natal, em Fernandópolis. E eu tive já, então, criança, a oportunidade de ter o meu texto num livro. Desde então, eu sempre fui escrevendo, buscando me expressar através do texto e também desenhando. Então, eu fui fazer faculdade de artes visuais e o meu TCC da faculdade foi produzir um livro ilustrado. E assim eu estava estudando sobre o processo criativo de um livro e descobri o grande potencial que tem você pensar um livro como um objeto estético, artístico, em que você articula várias linguagens, não só o texto, mas como a imagem e o próprio projeto gráfico do livro. Então, eu sempre fui buscando desenvolver projetos nesse sentido. Assim, esse livro que foi resultado do meu trabalho de conclusão de curso, eu tive a oportunidade de publicar com uma editora que estava fazendo, em 2020, uma chamada para publicação. Nisso, então, o meu livro, o primeiro livro publicado, autoral, e que, assim, foi maior do que eu podia imaginar, porque foi contemplado numa seleção da Prefeitura de São Paulo. E aí distribuíram assim 7.000 exemplares para as crianças da rede municipal de educação. E aí nisso já se abriu mais oportunidades. Eu ilustrei um segundo livro infantil de um outro escritor. E logo depois eu juntei alguns contos meus baseados em sonhos e montei um livro, fiz os desenhos, que é o meu terceiro livro, que se chama Porta Aberta. A escrita para mim sempre foi muito importante, desde criança sempre gostei de escrever, depois também durante a faculdade e no meu dia a dia também, né, escrevo muito, faço peças, técnicas, mas eu acho que a escrita é arte no papel, é sensibilidade no papel e eu gosto muito porque nesse momento é quando a gente se expressa, né, a nossa liberdade de expressão, a criatividade, o nosso momento mesmo de dizer quem nós somos, né, através do papel. Então eu gosto muito de escrever desde sempre e tenho aflorado mais nos últimos anos, principalmente depois da Flim, que eu participei o ano passado e foi um divisor de águas para mim. Conheci muitas escritoras, me identifiquei muito e acabei entrando também na literatura infantil, que é o que mais me fez acreditar que é através da educação que a gente pode mudar, né, as vidas das crianças para um futuro melhor, seres humanos melhores. E eu quero falar também sobre essa situação da violência para as crianças, com uma linguagem mais lúdica, mais fácil de entendimento, mais didático, para que as crianças entendam e possam se tornar seres humanos melhores no futuro. Eu comecei a escrever desde os meus 8 anos. Comecei a escrever desde os meus 8 anos de idade. A minha professora da segunda série, na época, a professora Valquíria, querida, ela sempre estimulou muito a leitura. Eu acho que um dos primeiros livros que eu li, inclusive, foi estimulado por ela, que é o Bisabia Bisabel. E aquele livro que ela me trouxe e todo aquele impulsionamento que ela trazia pra gente, né? Aquele incentivo que ela trazia pra gente, era algo que me conquistava, porque eu gostava muito de escrever e ela elogiava minhas redações naquela época, né? Anos mais tarde, eu tive a sorte e a felicidade de ter uma professora maravilhosa, a professora Lourdes Siqueira. Deu aula no Bicudo para mim durante alguns anos e ela também foi uma grande apoiadora, né? Então, uma grande apoiadora da leitura e uma grande apoiadora da escrita. Então, eu escrevo desde muito cedo. A escrita, para mim, ela tem um valor muito emocional, porque além de escrever em todos esses contextos escolares, na época, a escrita sempre foi uma prática terapêutica para mim. Então, ela sempre me trouxe muito alívio. E aí, quando eu recebi essa oportunidade de compor, né, fazer parte de uma coletânea e escrever, foi bem desafiador entender esse movimento, porque eu sempre escrevi para mim, eu nunca escrevi para o outro, né? Eu sempre escrevi para mim. E a sensação que a gente tem, eu não sei se todas as escritoras sentem isso, né? Mas é que quando a gente está lendo do outro é muito bom, mas que a nossa escrita ela não tem valor. E
E fazer essa escrita para esse primeiro livro publicado foi um ato de cura, eu acho, porque nesse movimento a gente entende o quanto aquilo que a gente tem para dizer para o outro, para contar para o outro, mesmo que para a gente pareça muito pouco, às vezes para o outro pode ser muita coisa, né? Então, a leitura e a escrita, ela tem esse espaço de muito carinho no meu coração. Aos 7 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro prêmio com uma poesia que eu escrevi na escola. E para mim foi assim, de grande valia, porque aquilo me incentivou muito para me começar a escrever. Eu amo escrever. Para mim, se me entregar um livro para me ler, eu vou estar lendo ele assim, constantemente. Leitura para mim é tudo e a escrita também. Colocou um caderno na minha mão e uma caneta, é o sonho da minha vida, que está escrevendo. É isso aí. A escrita, para mim, eu tenho contato desde quando era criança. O primeiro livro que eu li, eu nunca esqueci, se chama Góticos. E nesse livro tinha diversos escritores. Tinha Edgar Allan Poe, Mary Shelley, só escritor gótico. E aí foi quando eu comecei a desenvolver mais esse meu interesse pela escrita, né? Porque eu lia ali, eu queria escrever também alguma coisa, sabe? E sempre que eu tinha oportunidade na escola, eu vinha, escrevia alguma história, escrevia alguma coisa, assim, tipo, impactante. E aí foi passando o tempo, né? E para mim, eu descobri depois, evoluindo cada vez mais com a escrita, que para mim a escrita é um meio de refúgio. A escrita, ela faz parte da minha vida desde que eu comecei a ler e a escrever. Primeiros rabiscos eram desenhos, né, símbolos, e depois começaram a tomar forma de letras, e essas letras, aos poucos, eu fui entendendo que era possível eu explorar os meus sentimentos, as minhas emoções e também criar mundos de inúmeras possibilidades. E aí, então, eu comecei a escrever pensamentos, comecei a escrever poemas, às vezes, no meu diário, escrevia apenas o que eu sentia no meu dia a dia. Eu acredito hoje que a escrita, para mim, é uma ferramenta para ajudar outras pessoas. Se você for olhar os 9 livros que eu já lancei, todos eles têm um tema principal. Então, conforme eu vou acompanhando mulheres que precisam de algum tipo de ajuda, isso me dá ferramentas para poder ajudar outras mulheres. Porque eu tô ali com uma mulher acompanhando ela, mas eu percebo que aquele problema não é só dela. Aquele problema ele acontece em vários outros casamentos ou em várias outras famílias. Então, o livro para mim hoje é como uma ferramenta para alcançar mais pessoas para resolverem um problema que é comum a muitas mulheres. Bom, a escrita para mim eu acho que é uma oportunidade de externar nossas vivências, né? Externar o que a gente vive, a nossa trajetória. Porque muitas vezes a gente faz tantas coisas, né? Vive tantas coisas bacanas e a gente não externa, a gente não fala, a gente não compartilha. E muitas vezes a nossa forma de viver e de escrever isso pode inspirar outras pessoas. Então, a escrita para mim é uma forma de gerar transformação nas pessoas, né? A escrita eu acho que ela é um agente transformador de vidas e de pessoas. A oportunidade de ser escritora foi um presente e eu topei logo de primeira. É uma experiência única que eu estou vivendo, porque dentro do consultório, nos atendimentos com os pacientes, eu comecei a perceber que eu contar a minha trajetória, as minhas dores e as minhas fases de vida já conseguia estimular e incentivar pessoas a querer ser além do que elas estavam vivendo. Então, eu percebi que através da escrita, falar isso e contar isso para muito mais pessoas, eu poderia conseguir estimular outras mulheres, outras pessoas também a recomeçar, independente de quantas dores elas tiverem ao longo dessa vida.
A decisão de participar dessa grande obra, o Simplificando Autismo 2.0, foi contribuir por uma escrita mais científica. Dentro do transtorno do espectro autismo, nós temos muita rede aí de informação nas redes sociais, em sites, Instagrams, YouTube. Só que a gente vê que dentro dessa obra, a gente se preocupou em fazer um conhecimento baseado em ciência, para que as pessoas tenham conhecimento real, pois é através do conhecimento que a gente consegue transformar as vidas dessas crianças, dos adolescentes e dos adultos neurodivergentes. Gente, esse livro aqui foi a minha primeira experiência como escritora. Foi um pouco desafiador. Primeiro, eu não me via como escritora, imaginava que, nossa, nunca conseguiria realizar isso. Mas depois que eu escrevi esse meu primeiro capítulo, eu me apaixonei. Foi muito satisfatório ver, falar, me apresentar como escritora. E hoje eu já estou planejando mais 2 livros que logo, logo a gente vai estar lançando, né? Eu quero falar sobre a história, contar um pouquinho da minha vida, que sirva de inspiração para outras mulheres, para outras pessoas, até outras escritoras, né? Que assim como eu achava que não poderia ser uma autora, né? Se inspirarem em fazer também. E o outro livro eu quero fazer um pouquinho mais técnico, né? Vou falar um pouquinho sobre a mentoria. Hoje eu sou mentora, palestrante, né? Para outras empresárias, empreendedoras. Então eu vou trazer um pouquinho disso na minha escrita. Eu sou de uma família de leitores. A minha mãe de criação, ela tem uma profissão que é rara, que ela é uma filóloga. Ela dá aula de filologia românica. Então eu cresci entre livros. Desde que muito pequena, antes de saber ler, eu ficava na minha casa do lado do meu tio lendo e olhando. E assim eu acabei aprendendo a ler. Então eu leio desde muito jovem. Na formação de fisioterapia, a físio me ensinou que o corpo fala, que o corpo conta histórias. E aí eu comecei a pensar como levar isso para o público. E eu fiz um livro na minha pós-graduação que chama Saúde do Professor, no qual eu ensinava os professores a fazerem exercícios físicos com eles mesmos e com os alunos para diminuir o estresse na sala de aula. Na minha trajetória, eu conheci a contação de história, me apaixonei, virei contadora de histórias e acabei escrevendo um livro sobre contos tradicionais, que são aqueles contos que não têm um autor, são contos que passam de boca em boca. A escrita, ela surgiu na minha vida desde muito cedo. Eu escrevia as minhas orações, os meus diários, e ali na formação jurídica, muitos artigos jurídicos, muita redação. Na minha profissão também, como advogada, muitos artigos jurídicos. E a escrita, na minha vida, eu acredito que de todo ser humano, ela traz essa organização de pensamentos. Comecei nos gibis da Mônica, como muita gente, mas quando eu era adolescente, minha irmã ia para a biblioteca pegar livros para ela e ela pegava para mim também. Então eu li livros maravilhosos, tipo Memorial de Maria Moura, de Raquel de Queiroz, vários clássicos, o Primo Basílio, sei lá, um monte de coisa, por influência dela. E também me aproximei me aproximei da filosofia por conta dela também, da minha irmã. Então devo muito à minha família, à minha relação com as artes, no geral, com a filosofia, com a arte, com as artes plásticas, com a literatura, com a música, tudo veio de casa. E sempre tive o privilégio de ter quem me lesse. Minha família me lia, minha mãe lia tudo que eu escrevia quando eu era adolescente, minhas irmãs me liam. E eu era a amiga chata que no meio do evento em casa falava, vocês vão ouvir um texto meu agora. Eu sempre tive uma ligação muito forte com a escrita, com a criação do lúdico, só que eu nunca entendi que isso poderia ser uma profissão, ser parte de quem eu sou. E foi durante a pandemia que eu precisei usar do artístico, da escrita, para canalizar minhas dores e todos os problemas que eu estava sentindo naquele momento. E quando eu comecei a escrever, vi que aquele texto tomando forma, ver que aquilo tinha uma possibilidade real de ser algo que eu consumiria, uma coisa bonita.
Foi naquele momento que eu decidi, não, eu vou escrever um livro. E não importa se eu vou conseguir publicar ou se ele vai ser só para mim. Eu vou escrever ele do começo ao fim. Foi nesse momento de dor e de angústia que eu me vi capaz de ser uma escritora e o quanto isso era importante para mim, para o meu crescimento pessoal, acima de ser uma profissão ou não. A escrita eu associei à arte, porque a arte e a escrita elas estão intimamente ligadas, né? Desde os primórdios, tempos, né? E eu trabalho muito com centros sociais. E eu notei que associar a escrita e as emoções e a arte obtinha, como eu já citei, um resultado bastante satisfatório. E sendo assim, eu fui fazendo anotações, né? E essas anotações culminaram num livro que eu intitulei Plante Seu Jardim e Atualize Sua Realidade. Eu percebi que a escrita fazia parte da minha vida durante a minha atividade docente. Foi através da voz, dos relatos, dos sentimentos dos meus alunos que eu poderia dar voz a todo o sofrimento, toda a angústia e todos os sonhos que eles percorrem também. E a partir daí que minha trajetória se iniciou. E hoje eu trabalho mais com maternidade, inclusão, com vistas a uma sociedade inclusiva e consciente. A minha relação com a escrita, ela começou quando eu comecei a escrever em rede social. Então lá eu comecei a perceber o impacto do que eu falava em pequenas frases. Eu gerava um impacto e até transformação através do que eu falava. A partir disso também me desafiei a escrever artigos em revistas, e nessas revistas esses artigos também provocaram bastante impacto e transformação nas pessoas. Então esse relacionamento foi surpreendente para mim, mas foi muito gratificante saber a transformação que podemos causar através das palavras. Eu nasci em 87. Então, não havia tecnologia e a minha mãe é professora. Então, na minha casa tinha livros. Antes mesmo da TV colorida chegar na minha casa, haviam livros. E eu me alfabetizei antes de entrar na escola. Então, a forma que eu me conectava com o mundo era através da leitura. E depois, quando eu entrei na adolescência e comecei a ter mais dificuldade de pertencimento devido ao espectro, a ser um adolescente LGBT em 1990 e alguns, a escrita me salvou. A escrita conseguia me dar espaço para expressar o que eu não conseguia expressar falando, né? Embora o espectro seja um prejuízo perene na comunicação, através da escrita, de uma escrita não direta, uma escrita de contos, de poesia, de crônicas poéticas, eu conseguia expressar parte dessas vivências que muitas vezes aconteciam dentro de mim e não nos espaços sociais. Olha, o maior desafio é saber por onde começar. Não foi fácil, eu não tinha noção de por onde ir, para que lado caminhar. Podemos dizer genericamente, quase vai ser um lugar comum, que ser escritor não é uma atividade fácil. E no Brasil, hoje, ser escritora, menos ainda, talvez um desafio maior de encontrar o espaço para escrever. O tempo é uma dificuldade que eu tenho, considerando que eu tenho uma casa para cuidar, crianças, tenho o meu próprio trabalho fora. Então, parar para escrever hoje é o meu maior desafio na literatura. Mas tenho conseguido seguir. Acho que sim, seja essa uma grande dificuldade mesmo, né? De aceitar, né? Mas venho trabalhando isso. A questão de eu estar sempre estudando, porque eu fui do lar e tive essa vontade até para acompanhar a educação dos meus filhos, né? E aí a gente vem sempre aprendendo, né? Se conhecendo, mas não sei se eu vou... não sei se isso vai fazer diferença, porque talvez não mude nada. Isso daí talvez já sempre foi.
Olha, eu acredito hoje, pensando em escrever, do que eu escrevo, o desafio seria aumentar a minha coragem de escrever mais, assim, sabe? De colocar no papel tudo que vem na minha cabeça. Então, acho que hoje seria isso. É algo mais pessoal, o desejo de escrever mais e conseguir colocar essa vontade, esse desejo em prática. Hoje eu vejo, para mim, essa questão da publicação, para também encontrar editoras que estejam dispostas a publicar a minha escrita, porque elas também precisam encontrar ilustradores que também dialoguem com o meu trabalho. Então, eu vejo atualmente essa dificuldade. Os desafios são inúmeros. Quando nós falamos de um país que pouquíssimas pessoas têm acesso à educação, que pouquíssimas pessoas têm acesso à oportunidade de escrever, eu diria que são inúmeros. Porém, aqui hoje, eu venho celebrar, né, toda essa resistência, toda essa força, toda essa potência de ser mulher e ter essa oportunidade de fazer essa escrita. O desafio maior é para que outras meninas, para que outras mulheres possam enxergar nessa oportunidade essa nova história. Que possa começar outras falas, outras vozes e outras escritas. Os desafios são imensos, mas eu tenho para dizer para vocês que a coragem é muito maior. O meu maior desafio tem sido a minha insegurança mesmo de como que tudo ia ganhar forma. Porque até então eu só escrevia, eu não sabia como que as coisas iriam acontecer, como que as coisas iriam fluir. Mas a própria palavra já está encontrando o seu caminho, o seu trajeto. Um maior desafio é o tempo e o espaço. Como eu sou mãe de duas crianças autistas, aí eles exigem muito. Aí quando eu consigo fazer a minha escrita, quando eles estão tranquilinhos ou quando a avó está brincando com eles, aí esse é meu maior desafio. Eu acredito que como desafio na área da literatura é trazer as pessoas para ler. Hoje, com a era da internet, do digital, as pessoas estão cada vez mais afastadas com a leitura e com a escrita. Então, eu acredito que o meu desafio maior é mostrar, conectar as pessoas que sim, a leitura é importante, se conectar, você ter vocabulário, você saber do que está acontecendo no mundo. Muitas pessoas eu vejo que leem muito sobre na sua área, né? Cada um na sua área. Eu acho que os desafios são desafios de todas as pessoas que de alguma forma se expõem. Porque toda vez que você está escrevendo alguma coisa, seja literatura, seja uma tese, seja uma crônica, seja até você está escrevendo um texto para uma internet, para uma rede social, você está colocando de você, né? Então você está se expondo, você está mostrando quem você é. Então talvez o maior desafio seja esse, da gente ter a coragem de ser quem a gente é e de mostrar quem a gente é quando a gente se expressa através da escrita. Eu diria que, na literatura em geral, meu maior desafio sou eu, porque às vezes eu me privo de escrever, eu me privo de compartilhar até com pessoas de confiança aquilo que é do meu texto, né? O maior desafio que eu enfrento no tempo que eu faço as escritas é sobre a publicação. Me falta um grupo de apoio na cidade para me orientar em questões no qual eu ainda não conheço. Um grupo de mulheres que são escritoras, que estão começando assim como eu, para uma apoiar a outra. O acesso à publicação, o acesso à diagramação, todo financeiro, isso é um fator importante, que é um fator dificultador também. Com certeza, o maior desafio, né, que eu enfrentei, que os escritores enfrentam, são as críticas. São aquelas pessoas que são enviadas para destruir o seu projeto. Mas quando você tem um foco, você tem uma missão, você tem um propósito, nada te para. No meu caso, é uma missão divina. O desafio é a gente se sentir uma escritora. Isso, para mim, foi um grande desafio. Eu estou vendo assim, ainda muitos desafios no sentido de entender o funcionamento ainda dessa questão editorial,
de se aproximar das pessoas e desses processos de feiras, festivais. Eu acho que isso, a gente participando, isso acaba nos ajudando a criar mais esse vínculo com outras pessoas, e aí esses desafios e essas dificuldades, a gente vê que um vai fortalecendo o outro para que a gente continue nesse caminho. Acho que o maior desafio na escrita é você se deparar com a sua própria história, se conflitar com você mesma. E eu acho que quando você está escrevendo é algo bem solitário, digamos assim. É algo que ali é você, e por mais que tenha ajuda, é a sua história. Então, não tem muito para onde fugir. Acho que é um processo solitário, mas para fazer uma obra para ser compartilhada com todos. Mas acho que é talvez seria aí uma dorzinha nossa. Na verdade, para mim, meu maior desafio foi lembrar o meu passado aqui. Porque nesse livro eu trouxe a minha história, então eu trouxe as minhas dores. E lembrar de tudo isso foi difícil, porque são feridas que machucam. O maior desafio, na verdade, da escritora é vencer ela mesma. É vencer o fato de que ela tem que se permitir ocupar e estar nos lugares como escritora. Depois a gente tem outros desafios, que é a publicação, o tempo, o recurso, mas acho que o principal é acreditar que nós somos escritores. Para mim, o maior desafio na escrita, enquanto escritora, pode ser o que muitas mulheres enfrentam para muitas coisas, que é o tempo para si mesma. A literatura, para mim, entra nesse lugar porque é algo para mim. E encontrar tempo para mim, a mulher encontrar tempo para si, é quase um privilégio, que não deveria ser privilégio. Eu vou ser um pouco egóica, porque na verdade eu acho que a minha preocupação é muito mais com o julgamento das pessoas, de saber se eles vão me entender ou não, se vai chegar no coração certo, sabe? Às vezes eu fiquei pensando se eu tava me expondo muito por conta da profissão de psicóloga, ficava com receio, assim. Então eu acho que tem mais a ver com isso do que, sei lá, alguma coisa com a escrita, assim. Para essas profissões mais práticas do fazer, é como se nós não estivéssemos trabalhando, né? Então, muitas vezes eu me boicotei nesse lugar também, como mulher, sabe? De estar sempre lidando com as coisas práticas e enquanto meu antigo parceiro, por exemplo, né, que trabalha na roça e tal, então, por ele estar trabalhando, eu me via assim, como se eu estivesse fazendo algo errado, se eu estivesse parada escrevendo ou alguma coisa assim. Então, eu tinha que estar fazendo coisas práticas. Bom, acho que os maiores desafios, além daqueles que a gente já conhece, né, de oportunidades e preconceito que a gente sofre por ser mulher e artista, eu acho que o maior desafio é dentro da minha mente mesmo, sabe? Em criar aquela coragem, por mais que eu esteja tremendo de medo. É o desafio de calar aquelas vozes que me disseram a vida toda que minha arte não fazia sentido. E realmente ir com coragem, ir com garra, sabe? Muitas vezes eu subo no palco e eu tô completamente tremendo, quase desfalecendo, passando mal. Mas eu vou e na hora eu me apresento e as pessoas me elogiam e falam: nossa, nem parecia que você tava morrendo. Mas é isso, sabe? É criar essa coragem mesmo de falar pro mundo que você se apropria da sua história. O meu desafio hoje eu quero escrever o meu livro, né? Que seja só da minha autoria. E aí eu estou buscando esse desafio no sentido assim, o que colocar nesse livro? Qual que seria a minha nuance de escrita? Vai ser poema? Vai ser uma história? Vai ser um conto? Né? Então são muitos desafios que eu estou passando. Eu acho que o maior desafio para mim é me sentir escritora num país que nem sempre valoriza, né? Amplia o repertório da literatura, né? Então, nós somos novos autores e, às vezes, a gente não se sente tão parte de tudo isso, né? Eu acho que os desafios, eles são relativos a dar a devida centralidade da literatura para a nossa vida.
partir do momento que a gente se vê como escritora, artista, a gente precisa superar uma série de demandas que o mundo lá fora vai chamando a gente e a gente acaba sendo chamado a se distanciar um pouco desse lado artístico, desse lado mais reflexivo e até mesmo sonhador. Então eu acho que lidar com essas demandas, esses desafios contemporâneos da vida, do trabalho e tá sempre articulando ali com a literatura, não só como escritora, mas como leitora. Os maiores desafios para escrever, para mim, tem sido o tempo. Porque como eu estou sendo escritora agora, né? Minha faculdade foi no direito, minha profissão é advogada, então eu preciso arrumar um tempo para escrever sem ser algo jurídico e sem ser trabalho. E não é só hobby, né? Então, como agora eu tô querendo me profissionalizar nisso e ser escritora, é difícil tentar conciliar o dia a dia da profissão, o dia a dia da correria mesmo. Então, o tempo é a maior dificuldade. Tempo, entrar no mercado editorial, conhecer esse mercado mesmo, tentar entender, né, quais são as dificuldades, os desafios. Então, assim, para mim tem sido, assim, desafiador, mas eu gosto muito, estou gostando muito dessas novidades e, enfim, estou mergulhando nessa novidade, né? Explorando esse novo caminho, essa nova trajetória. Acho que em relação aos desafios que a gente tem, né, nessa jornada literária, vamos dizer assim, que é muito novo para mim, né, esse movimento. Mas quando a gente pensa na possibilidade de escrever, e principalmente na possibilidade de que essa escrita ela vai ser publicada e outras pessoas vão poder ler aquilo que você escreveu, é uma parte de você, né? A escrita é uma parte de você. Vem várias síndromes, né? Como a gente conversou aqui um pouquinho. Vem a síndrome da impostora. Será que é tão boa assim a minha leitura? E aí, dependendo da forma como você conta para as pessoas, se você não estiver muito bem resolvida e falar assim, não, eu tô muito decidida sobre isso que eu quero expor, sobre isso que eu quero contar, pode ser que a gente, né, tenha impactos emocionais, assim, com a expressão das pessoas, com o que as pessoas possam vir a falar. Então, eu vou te trazer um exemplo, né? Eu contei para uma pessoa muito próxima, muito querida, que eu amo muito de paixão, que eu ia escrever um livro. E a reação dessa pessoa, ela me impactou de uma certa forma, né? Porque era algo assim, nossa, mas o que você tem para contar aos 32 anos de idade, né? E não é bem assim. A gente tem muita coisa para contar. Uma criança tem muita coisa para contar, não importa a idade que ela tem, né? Então, a gente precisa estar bem fortalecida para a gente enfrentar esse movimento de se expor um pedaço de você, né? Para que você não sofra, né? Não sofra com aquilo que as pessoas possam vir a dizer sobre o que você escreveu. Então, você tem que estar bem segura. Então, acho que esse é um desafio bem grande, né? Tomar essa decisão de tornar público algo que faz parte de você é uma decisão bem importante. Olha, eu acho que o meu maior desafio é a publicação mesmo. Para mim, os maiores desafios do momento tá sendo voltar, né? Ter essa iniciativa de novo, de procurar, de fazer, de voltar a escrever também. E essa questão da publicação, né? A publicação também, de certo modo, é o que faz eu pensar um pouco assim, tipo, pô, vou escrever uma coisa agora. Igual, por exemplo, o roteiro que eu quero iniciar esse ano. Vou escrever esse roteiro, mas e depois? Qual que é a parte? Como é que eu tenho que seguir, né? Então essa seria, para mim, a parte mais difícil. Eu acredito que os maiores desafios que eu tenha enfrentado tenha sido a conciliação, né, do tempo, por um bom tempo, devido a estudos, ao trabalho, à dinâmica da rotina familiar, eu deixei de escrever e retomei há um tempo atrás. E conciliar esse tempo com essa necessidade que parte de dentro, né, da escrita, de explorar esse interior meu
e poder também levar isso a outras pessoas foi a minha maior dificuldade, meu maior desafio. Eu acredito que hoje um dos maiores desafios que eu tenho é ser a minha própria equipe. Bom, o maior desafio da escrita, para mim, é o tempo e a dedicação, porque a gente é envolvido em várias coisas, né? Projetos, né? Então, a escrita, ela precisa de presença, ela precisa de intensidade e, às vezes, né, a gente, nesse processo, né, estuda, trabalha, idealiza projetos e a escrita, ela precisa de presença. Meu maior desafio nesse projeto como escritora foi revisitar as minhas dores. Mas também eu percebi que revisitar elas para poder escrever e contar para outras pessoas e incentivar e motivar outras pessoas também me curou. Então, o que era o maior desafio, que era visitar, na verdade eu percebi que foi o que me transformou, o que me ajudou a terminar de me curar. Hoje, o meu maior desafio em relação à escrita de obras científicas o primeiro ponto é o meu particular, essa questão de gerenciamento de tempo nesse mundo tão corrido, tão agitado, vivendo dentro da atipia, busca sobrinho de terapia, leva para terapia, gerenciar os atendimentos. Então, esse gerenciamento de tempo, eu percebo que eu mereço dar mais atenção para que eu possa estar mais presente escrevendo, produzindo textos, produzindo artigos, livros, até tratados, aonde eu possa expressar o que de fato as famílias e os profissionais de saúde e da educação precisam ler. O desafio de escrever, primeiro, é um país de poucos leitores, né? A gente tem aqui a Argentina do nosso lado e as pessoas vão muito a livrarias ler e consomem muitos livros. Segundo, a parte burocrática mesmo, editorial, de fazer um livro, capa, aquele númerozinho aqui, ó, que você tem que ter, isso é desafiador. E o processo de escrever, assim, demanda um tempo, parar, separar filho, amigo, família, trabalho para escrever. Porque é um legado, né? Você morre, mas o livro fica. Aquelas histórias vão ficar para sempre. E às vezes a história ela fica tanto na gente que ela transforma a gente. Você lê um livro e fala, gente, eu nunca pensei nisso, não sabia que isso existia. E quando você descobre aquilo, é o eureka. Então, são muitos desafios, mas é muito bom. Eu acredito que a gente deve, embora tenha desafios, escrever, insistir. Talvez a gente não fique rico fazendo livro, mas não tem problema financeiramente. Mas com certeza a gente vai ficar muito rico de experiência e isso não tem preço. O desafio, um dos desafios que eu acredito ser para os escritores em si, é a falta de leitores no Brasil. Acredito que em outros países a quantidade de leitores é bem maior. O meu maior desafio inicial, na verdade, foi colocar para fora. Porque como ele é autobiográfico, foi enfrentar a minha verdade. Esse foi o primeiro. Aí depois foi a arrecadação do capital. Publicar de fato, porque as pessoas sabiam, as pessoas que me amam, que estavam em volta de mim naquele momento, queriam ler o que eu estava escrevendo. E aí foi correr atrás desse capital, de publicar. É arrumar tempo para colocar tudo aquilo de forma elaborada para ser traduzido em livro. Eu acho que toda escritora enfrenta um desafio, digo, toda escritora independente, como eu, que é a publicação dos materiais, né? Eu gostaria muito de ter recursos, de ter possibilidade, que minhas obras impressas chegassem a mais pessoas. Mas eu acredito também no potencial do meio digital. O desafio maior para mim no meio da escrita é quando a gente precisa concretizar em palavras aquilo que você pensa. Porque uma coisa é você pensar, né? Os meus pensamentos são bem acelerados e profundos. Então, a gente conseguir concentrar em palavras, em textos, em pequenos textos, aquilo que você quer passar como conteúdo transformador, isso é um grande desafio para mim. Eu acredito que os meus maiores desafios sejam a autocrítica, porque como a escrita para mim ela é um processo até mesmo um tanto terapêutico de autorreflexão, permitir que o outro leia o que eu escrevo é permitir ser vulnerável.
E agora adulta, a gente trabalha demais, a gente descansa pouco e o tempo tem um custo. Nem sempre o custo que é escrever, que é ter tempo para escrever e refletir, eu tenho de fato na vida como eu tinha na adolescência, né? Então, a administração do tempo e o custo que a escrita traz quando você traz uma escrita de autorreflexão, porque ela mexe com muitas coisas. E dentro dessas coisas, nem sempre a gente, como adulto, tem permissão para sentir o tempo que precisa sentir, porque eu preciso produzir. E nesse produzir, eu me perco para produzir e sobreviver, e de outras formas não sobreviver por meio da escrita.